Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família também. Nós estamos na manhã deste domingo, o primeiro dia desta semana, começando a Escola Bíblica Dominical Online, EBD Online, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé, Rio de Janeiro. Também começa agora, às 9 horas da manhã, a EBD presencial. No quarto andar, também no quinto andar e no sexto andar do prédio de educação, nós temos várias classes com vários alunos, vários professores, estudando profundamente a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Aqui nós apresentamos a você, no canal exclusivo da igreja no YouTube, claro, através da internet, uma síntese, um resumo do assunto, do tema, da lição do dia. E nós hoje estamos concluindo a série de estudos falando sobre o Espírito Santo de Deus e você. Ao todo, 16 estudos, ao todo 16 domingos em que nós estivemos aqui estudando sobre a Bíblia Sagrada, estudando sobre este tema tão relevante que é o Espírito Santo de Deus, falando sobre a Trindade, falando sobre a ação, o mover do Espírito Santo de Deus na vida de cada crente, na vida da igreja como um todo. Nós vamos orar e vamos, na sequência, trazer o resumo do estudo hoje da Bíblia Sagrada aqui na EBD Online. Senhor, queremos agradecer por este dia, agradecer pela vida, agradecer pelo sol, pela chuva, agradecer, ó Deus, pelo ar que respiramos, o alimento que sustenta o nosso corpo. E agora também queremos agradecer pelo alimento que fortalece e traz saúde para a nossa alma, que é a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza. Queremos aprender mais da Tua Palavra, queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Que a Tua Palavra, ó Deus, seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que a nossa vida seja totalmente conduzida pelo Senhor, pela Palavra do Senhor. Abençoe a nossa EBD online de hoje e também a nossa EBD presencial. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, como disse, nós estamos hoje concluindo este ciclo de estudos. Nas últimas semanas, nos últimos meses, nós aqui estivemos reunidos para o estudo das Escrituras Sagradas, falando sobre o tema O Espírito Santo de Deus e você. Uma série de estudos muito importante, interessante, uma série de estudos relevante para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual. Hoje, a lição de número 17, nós estamos assim concluindo, e hoje nós vamos falar sobre o tema Como ficar cheio do Espírito. Como ser cheio. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O texto básico do estudo de hoje, Efésios 5, do versículo 15 até o versículo 21. O texto devocional está no Evangelho de João, no capítulo de número 7, do versículo 37 ao 39. O versículo-chave, Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde está escrito: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, palavra de Deus através do apóstolo Paulo, na carta escrita aos Efésios, mas que também é para todos nós, Igreja de Cristo, em todo o tempo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O objetivo, a intenção, o propósito, o alvo do nosso estudo de hoje é desafiar você a buscar uma vida cristã cheia, plena do Espírito Santo de Deus, para que você esteja assim servindo ao Senhor, servindo ao reino de Deus com excelência. Nesta última lição, nós chegamos ao fim
do nosso estudo, da nossa série de estudos com o tema Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo que fará toda a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O crente que foi regenerado, o crente que foi batizado no corpo de Cristo pelo Espírito, o crente que já é habitação do Espírito Santo de Deus, que foi selado pelo Espírito. Este crente agora, ele precisa da plenitude do Espírito Santo. Caso contrário, será uma pessoa fraca, frágil, será uma pessoa que muito facilmente cairá nas ciladas deste mundo, cairá nas tentações de Satanás e não será produtivo, servindo com todo o seu potencial a Deus o Pai. Será uma pessoa carnal, uma pessoa facilmente derrotada. Uma vida cristã sem tempero, sem prazer, sem gosto e até mesmo uma vida cristã desinteressante. Ser cheio do Espírito Santo significa basicamente ser governado pelo Espírito Santo. Ser dominado, dirigido em tudo pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa e o poder do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa e através da vida da pessoa também. É bom destacar aqui, claro, que o enchimento do Espírito está relacionado com a experiência do crente e a vida do crente. Em todos os demais ministérios exercidos pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que opera soberanamente. Nós somos tão somente cooperadores. Nós estamos como instrumentos nas mãos de Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja agindo. Quando nós falamos sobre plenitude do Espírito Santo, isto exige o querer, o desejar e o permitir também ser cheio do Espírito. É a plenitude do Espírito que fará toda a diferença entre uma pessoa espiritual e uma pessoa não espiritual. Ou, utilizando aqui a expressão que o apóstolo Paulo utilizava, ou será um crente espiritual ou será um crente carnal. O Espírito Santo de Deus fará a diferença. O conhecidíssimo pastor norte-americano Billy Graham disse o seguinte: todos os crentes devem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Veja que frase impactante, que frase importante dita por este grande homem de Deus, o pastor Billy Graham. O primeiro ponto do nosso estudo bíblico de hoje: quais são as bases bíblicas para a plenitude do Espírito? Ponto 1, batismo do Espírito versus plenitude do Espírito. É importante nós definirmos aqui estes dois termos, entendermos e separarmos o que significa batismo e o que significa plenitude. Como nós vimos em lição estudada anteriormente, há um só batismo com o Espírito Santo, que acontece no ato da conversão, no ato da salvação da pessoa. Logo a seguir, vem este processo contínuo que nós chamamos de enchimento do Espírito Santo de Deus, que é indispensável para que a pessoa esteja desfrutando abundantemente da presença e da ação de Deus na sua vida. O batismo tem a ver com a salvação. É aquele dia, aquele momento em que você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Depois, o enchimento do Espírito. E nós temos aqui, para clarear esse entendimento, dois textos bíblicos com duas experiências a este respeito. Primeiro, a igreja que havia em Corinto. Aqueles irmãos foram batizados em Cristo e receberam o Espírito Santo. Claro, agora cada um deles era templo e o Espírito Santo de Deus habitava neles. Estavam salvos em Cristo Jesus. Mas
Paulo vai dizer que eles ainda eram crentes carnais, ainda eram crianças, imaturos em Cristo, não podiam sequer suportar um alimento mais substancial, mais sólido. Isto está registrado na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 6 e também no capítulo 3. Outro bom exemplo, os Gálatas. Eles também foram batizados em Cristo e receberam o Espírito Santo de Deus. Eles se revestiram de Cristo e Deus enviou ao coração deles o Espírito. Mas, apesar disso, estavam passando para outro evangelho, ou seja, não estavam cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, eles não cederiam às tentações, não passariam a crer em outro evangelho, mas estariam em Cristo e mantendo a sua fé e a sua doutrina. Isto está registrado em Gálatas, capítulo 3, também capítulo 4, capítulo 1 e capítulo 3. Assim, apesar de serem homens e mulheres que estavam batizados em Cristo e que receberam o Espírito Santo de Deus no ato da salvação, não podiam cumprir plenamente a obra do Senhor na vida deles, tanto na igreja em Corinto, quanto no caso dos irmãos Gálatas. Faltava a eles a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ponto 2. Jesus promete a plenitude do Espírito. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Muitos crentes receberam a vida eterna no Novo Testamento, no Novo Nascimento, receberam o Espírito Santo de Deus, isto é, foram batizados pelo Espírito, mas ainda são doentes espiritualmente, são fracos espiritualmente, porque não estão desfrutando desta vida plena, desta vida abundante e profunda. Eles estão com uma vida superficial, uma vida muito rasa, não mergulharam no Senhor e na sua palavra e no Espírito. Jesus prometeu, ele disse, do seu interior fluirão rios de água viva, mas é preciso que o Espírito Santo de Deus esteja plenamente presente e atuante na vida deste homem, desta mulher. Ponto 3. Os primeiros discípulos eram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós, quando lemos a narrativa bíblica, vamos observar isso com muita clareza, a começar pelo apóstolo Pedro, Atos 4:8. Os irmãos que faziam parte da igreja, Atos 4:31. Os diáconos que começaram a servir e que foram eleitos pela igreja sob a direção do Espírito Santo, Atos capítulo 6, versículo 3. Estevão, a história de Estevão revela a história de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Atos 6:5 e Atos 7:55. Saulo de Tarso, que depois da conversão passou a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Atos 9:17 e Atos capítulo 13, versículo 9. Barnabé também é chamado no Novo Testamento como um homem cheio do Espírito, Atos 11, versículo 24. 4. Uma ordem de uma vida cheia do Espírito. Deus sabe que não podemos servir a dois senhores. Deus sabe que nós não podemos servir a dois mestres. Ele quer que sejamos totalmente controlados pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo mundo, por Satanás, pela nossa carne, mas controlados, governados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E é necessário que somente o Espírito Santo de Deus esteja reinando na sua vida, esteja reinando na minha vida também. Esta frase no grego está no imperativo, no tempo presente. Seja constante o vosso enchimento do Espírito. Onde é que está escrito? Efésios, capítulo 5, versículo 18. É bom frisar que a plenitude do Espírito não implica que nós temos mais do Espírito Santo de Deus.
Ele é que possui mais de nós e tem o total controle sobre a nossa vida. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que realizamos, o que fazemos. Em segundo lugar, o que fazer para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Esta é uma pergunta muito interessante. E nós vamos encontrar resposta na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeiro, confissão de pecados. Confessar a Deus os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados, permitindo que o sangue precioso de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, esteja purificando, esteja limpando, esteja santificando o nosso coração. Em segundo lugar, plenitude do Espírito. Há muitos crentes que não têm sede, não têm fome e não estão desejando mais de Cristo, mais de Deus e mais do Espírito. São pessoas acomodadas, pessoas que estão satisfeitas com um pouquinho de fé, um pouquinho de serviço, um pouquinho de boas obras. Confiam na sua profissão de fé, no seu batismo nas águas, mas se esquecem que é necessário crescer espiritualmente. Efésios 4:13, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E, claro, como está em Hebreus 12:14, seguir a santificação, continuamente, progressivamente, buscando e desfrutando da santificação. Não há esperança para aqueles que não sentem suas necessidades espirituais para a santificação, vitória sobre o pecado e poder no serviço. Precisamos diariamente buscar tudo isso, buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. 3. Consagração plena, consagração total, absoluta. Deus quer encher você com o seu poder, mas isto somente será possível se você esvaziar-se de si mesmo. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. 4. A propiciação de bênção. Uma vez cumpridos os itens anteriores que nós mencionamos aqui, temos que nos apropriar das bênçãos que Deus já nos tem dado. É possível perder a plenitude do Espírito e ganhar de novo quando nós estamos cumprindo essas condições. Veja bem, estamos falando sobre a plenitude, não da salvação ou de Cristo Jesus ou do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir. É possível perder a plenitude, ou seja, estar vazio, estar muito aquém daquilo que você poderia ser, representar e fazer em Cristo Jesus. Sempre é possível entristecer o Espírito Santo de Deus com as nossas decisões erradas, com as nossas falhas, erros, enfim, com o nosso pecado. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo aos crentes em Éfeso da necessidade de se preparar para uma luta espiritual contra forças espirituais do mal. E isso também significa que você precisa apropriar-se da bênção, da plenitude do Espírito Santo de Deus. 3. Quais os propósitos? Quais são os verdadeiros propósitos quando estamos falando sobre uma vida cheia do Espírito? Primeiro, poder para uma vida santa. Nós precisamos buscar a santidade com prioridade, abandonando a velha natureza, abandonando os pecados, os maus hábitos, abandonando os prazeres mundanos. Precisamos colocar a santidade como um alvo maior todos os dias na nossa vida. Somente com o poder do Espírito Santo é que nós vamos ter uma vida que a cada momento estará glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. 2. Poder, isto é, capacitação, capacidade, condições para servir ao Senhor,
poder para o serviço. Jesus prometeu o poder do Espírito justamente para capacitar o crente a servi-lo. Em Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, Jesus disse isso: vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. Para quê? Poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Este é o objetivo maior. A Bíblia diz que quando, na semana da festa judaica de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, Pedro fez um discurso, na verdade, uma pregação, uma mensagem, e naquele dia, cerca de 3.000 pessoas tomaram a decisão de seguir a Cristo. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus para pregar com autoridade divina a palavra que chegou não apenas aos ouvidos e ao entendimento, mas principalmente ao coração de todas aquelas pessoas. 4. Quais as marcas do crente cheio do Espírito? Primeiro, vê prudentemente como anda. Andar é uma palavra usada muitas vezes na Bíblia. Paulo mesmo escreveu várias vezes para as igrejas e ele utilizava esta expressão. Nós estamos andando, nós estamos vivendo, a nossa história está sendo escrita cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, e nós precisamos viver com prudência, andar com prudência, fazer todas as coisas com prudência. 2. Redime o tempo. O que significa isso? Significa não perder tempo, não desperdiçar o tempo que é tão precioso. É impossível recuperar o dia de ontem, a última semana, o mês passado. Não é possível. Então é preciso utilizar cada minuto, cada hora, cada dia com muita sabedoria, com muita intensidade. Quando o tempo não é usado de maneira produtiva, este tempo se perde para sempre. 3. Procura compreender a vontade de Deus. Claro, quem está cheio do Espírito Santo de Deus está sempre buscando intimidade com o Senhor, está sempre buscando, está sempre perguntando: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E isto é muito importante. O apóstolo Paulo disse o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ser cheio do Espírito é ter apetite, fome, sede da palavra de Deus. Por quê? Porque através da palavra de Deus nós vamos descobrir qual é a vontade do Senhor. Vontade que é boa, perfeita e agradável. 4. Canta um cântico novo. O crente cheio do Espírito tem um cântico novo no seu coração, nos seus lábios. Fomos redimidos, lavados e por isso devemos cantar, louvar e adorar com alegria. A Bíblia está cheia de salmos, de hinos, de cânticos espirituais e nós precisamos louvar ao Senhor sempre para a alegria dele e a nossa também. 5. Dá sempre graças por tudo. Outra coisa muito importante, uma pessoa que está em Cristo e cheia do Espírito Santo de Deus, tem sempre um coração contente, alegre, feliz e sempre está agradecido. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele diz a nós isso: em tudo dai graças. E, em sexto e último lugar, sujeita-se aos outros. A pessoa cheia de bebida alcoólica é briguenta, orgulhosa, barulhenta. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é submissa, temente, obediente, amável, é uma pessoa que está no centro da vontade do Senhor, o nosso Deus. É bom terminar o nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus, pedindo o enchimento total do Espírito Santo, como no estudo bíblico que nós estamos fazendo na lição deste domingo. Deus exige que nós estejamos andando perto dele, confessando os nossos pecados, reconhecendo e abandonando todo o pecado, colocando Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E, claro, permitindo que o Espírito Santo do Senhor esteja no controle, na presidência, no governo, na direção total e absoluta da nossa vida em todas as áreas.
em todos os setores, em tudo, sempre. Desejamos terminar compartilhando mais uma vez uma palavra sábia e inspirada pelo Senhor, com certeza, do pastor Billy Graham. Ele disse: eu tenho certeza de que não é opcional ficar cheio do Espírito Santo de Deus, mas é uma necessidade. É indispensável a uma vida abundante ou a um serviço que obtém êxito. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus não é anormal, é a vida normal do crente. É destinada a todos, porque todos precisam dela e todos podem ter. É por isso que a Bíblia ordena: enchei-vos do Espírito. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Até o próximo domingo com mais uma EBD Online, Escola Bíblica Dominical. Deus esteja com você nesta semana e sempre, é o nosso desejo e a nossa oração em Cristo Jesus.